Olá, alunos! Meu nome é Roberta, eu sou a professora de Química e essa semana nós vamos ver um material de revisão. Então, nós vamos abordar conteúdos que a professora Luciene passou e conteúdos que eu passei também na semana passada, ok? Então, esse material ele vai servir de base para vocês estudarem para a verificação de aprendizagem, que vai acontecer na semana que vem, tá? Então, começando a nossa revisão, nós veremos os hidrocarbonetos, que são compostos químicos formados por carbono e hidrogênio. Então, sempre que vocês virem uma cadeia que for composta somente por carbonos e hidrogênios, se trata da função hidrocarboneto. Para a gente poder nomear esse hidrocarboneto, nós primeiro colocaremos o prefixo, que é referente à quantidade de carbonos que tem nessa cadeia. Posteriormente, o infixo, que é a quantidade de ligações que ela tem. E o sufixo O, que é a terminação dos hidrocarbonetos. Então, aqui como exemplo, nós temos uma cadeia aqui que tem 3 carbonos. Então, 3 carbonos, prefixo prop, somente ligações simples, infixo an. E o sufixo O, que é referente à função hidrocarboneto. Então, essa cadeia estrutural aqui só possui carbonos e hidrogênios, então é referente ao hidrocarboneto. E o nome dessa estrutura, portanto, é propano. Aqui do lado nós temos uma estrutura com 4 carbonos. Então, 4 carbonos, prefixo but, somente ligações simples, infixo an. E por se tratar de um hidrocarboneto, sufixo O. Então, essa estrutura recebe o nome de butano. Aqui, dificultando um pouco mais, nós temos uma cadeia com 2 carbonos, portanto, o prefixo et, mas nós temos aqui uma ligação dupla, então, o infixo en. E, por último, o sufixo O, por se tratar de um hidrocarboneto. Então, essa estrutura recebe o nome de eteno. Embaixo, nós temos aqui uma estrutura com 3 carbonos. Então, nós temos o prefixo prop. Nós temos aqui também uma ligação dupla. Então, é o infixo en. E o sufixo O da função hidrocarboneto. Então, essa é a estrutura propeno. E, por último aqui, o último exemplo, nós temos uma cadeia ramificada. Então, já que é uma cadeia ramificada, nós temos que dar o nome dessa ramificação aqui. Então, essa ramificação só tem um carbono, portanto, é o met, e o il, que é o final, é a terminação das ramificações. Então, colocamos aqui o metil. Já na cadeia principal, nós temos 3 carbonos. Então, 3 carbonos, prefixo prop. Somente ligações simples, então, infixo an, e o O por se tratar de um hidrocarboneto. Então, essa estrutura aqui é o metilpropano, ok? Então, nós vamos ver aqui, agora falando de forma geral. Então, sempre que vocês virem uma cadeia somente com carbono e hidrogênio, se trata de um hidrocarboneto. E o hidrocarboneto, ele tem uma nomenclatura bem fácil, né? Que é só a gente contar, então, a quantidade de carbonos, colocar o prefixo, posteriormente identificar quais são as ligações que tem na cadeia principal, e aí colocamos o infixo, e depois colocamos a vogal O, que é o sufixo dos hidrocarbonetos. Agora, passando, nós veremos sobre as funções oxigenadas. As funções oxigenadas, a diferença dela é que elas vão possuir uma molécula de oxigênio na sua estrutura, tá? Então, sempre que a gente ver uma cadeia que possui um oxigênio, a gente está falando de funções oxigenadas. Só que dentro das funções oxigenadas, elas são divididas em outras funções de acordo com as suas características. Nós vamos ver aqui, a partir de agora, detalhadamente cada uma dessas funções, ok? Então, começaremos com os alcoóis, que são compostos que apresentam o grupo hidroxila, que é o oxigênio ligado ao hidrogênio. Então, sempre que a gente vê o OH ligado a algum carbono, a gente está vendo a função álcool, ok? Para nomear essa função, a gente coloca o prefixo
é bem parecido com o hidrocarboneto, então a gente coloca o prefixo, quantidade de carbonos, a gente coloca o infixo, que é a quantidade de ligações, e por último o sufixo, que no caso dos alcoóis, ela é terminada em ol, tá? Aqui no exemplo, nós vamos ver aqui, só relembrando aqui com vocês, que nós podemos ter vários tipos de cadeia estrutural. Então, essa cadeia estrutural aqui, por exemplo, ele detalhou, então, a quantidade de hidrogênio. Então, aqui, nesse carbono, nós temos 3 hidrogênios ligados, né? Então, ele colocou os 3 hidrogênios, então, de cada lado do carbono. Já aqui embaixo, ele coloca de forma mais resumida, ele só coloca o carbono, H e o 3 embaixo para simbolizar esses 3 hidrogênios. Então, assim, a gente pode ver tanto um tipo de cadeia quanto o outro, mas as duas cadeias significam a mesma coisa, ok? Então, vindo aqui para a nomeação dos alcoóis. Então, nesse exemplo aqui, nós temos apenas um carbono, né? Então, um carbono, prefixo met, somente ligações simples, infixo -an, e a terminação dos alcoóis, que nós temos aqui, ó, o oxigênio juntamente com o hidrogênio. Então, isso aqui, função álcool, né? Então, nós temos essa estrutura aqui, é o metanol, ok? Embaixo aqui, nós temos dois carbonos, então, et, somente ligações simples, -an, e a terminação ol. Então, esse aqui é o etanol, né? Que a gente conhece bastante, porque ele é usado como combustível. Aqui do lado, dificultando um pouco mais, porque os alcoóis a gente precisa nomear não, mas assim, a gente precisa quantificar os carbonos, contar os carbonos, numerar eles, para saber em qual grupo qual carbono a hidroxila se encontra. Por que, então, que aqui no metanol e no etanol a gente não precisou quantificar esse grupo hidroxila? Porque aqui a gente só tem um carbono, né? Então, se a gente só tem um carbono, esse grupo hidroxila só pode estar ligado a esse carbono mesmo. Já que no etanol, não ia fazer diferença também a gente quantificar, porque o grupo vai estar sempre no primeiro carbono. Porque se eu a gente sempre começa a contar a partir do carbono mais próximo, do carbono que está na periferia, que é o mais próximo da hidroxila. Só que aqui no caso, se eu for quantificar um carbono, 2 carbonos, vai estar sempre no número 1. Essa hidroxila vai estar sempre no número 1. Se a hidroxila estivesse do lado de cá, ele também estaria no carbono número 1, porque a gente começa a contar a partir do carbono da periferia que está mais próximo dessa hidroxila. Então, no caso do metanol e do etanol, é uma exceção, a gente não precisa quantificar, a gente não precisa numerar os carbonos. Mas nas demais cadeias a gente precisa. Então, aqui, por exemplo, a hidroxila está no meio. Então, tanto faz eu começar de K ou de K, vai dar na mesma. A hidroxila vai dar sempre no número 2. Mas aqui a gente precisa colocar esse número 2 aqui, para saber que essa hidroxila está no número 2. Então, começando aqui da direita, nós colocamos o número 1, número 2, número 3, que é a quantidade de carbonos, né? Então, aqui, prefixo prop. E aí, essa hidroxila, por ela estar no carbono número 2, a gente coloca o 2 aqui na frente. Somente ligações simples, então, infixo -an, e o sufixo ol, por se tratar da função alcoóis, ok? Então, essa estrutura é o 2-propanol. Embaixo, para ficar mais claro aqui, nós temos, então, uma cadeia, né, com 4 carbonos, e para a gente saber em qual desses carbonos, então, se encontra essa hidroxila, a gente tem que contar os carbonos. E aí, a gente sempre começa, então, a contar o carbono que está mais próximo do grupo hidroxila. Então, aqui, número 1, número 2, número 3, número 4. A hidroxila está no carbono número 2, então a gente coloca 2. 4 carbonos, a gente põe o prefixo but, ligações simples, infixo -an, e sufixo ol, por se tratar, então, de um álcool, né? Alcoóis. Então, essa aqui é o 2-butanol. E por último, aqui,
nós temos 3 carbonos na cadeia principal, então prop. Nós temos somente ligações simples, o infixo an. E aqui nós temos 3, se trata de 3 hidroxilas. Então, antes da gente colocar o sufixo ol, a gente coloca o tri, né, para representar essas 3 hidroxilas. Então, essa estrutura aqui é o propanotriol. Se, por um acaso, a gente não tivesse essa hidroxila aqui, tivesse somente 2 hidroxilas, aí seria propano diol, tá? Então, se tiver 2 grupos hidroxilas, a gente coloca o di antes do ol. Se tiver 3, a gente coloca o tri antes do ol, tá bom? Agora, falaremos sobre os fenóis, tá? Os fenóis é um grupo hidroxila ligado a um anel aromático. Então, isso daqui é o mais fácil da gente identificar, né? Sempre que a gente vê um anel aromático e esse anel estiver ligado a uma hidroxila, OH, se tratará de um fenol, tá? Os fenóis, eles têm nomes, né, diferentes. Então, essa aqui, que só tem um anel aromático, por exemplo, é o benzeno, tá? É o mais comum. Os fenóis, nós não vamos ver tanto, porque eles não são tão comuns assim, tá? Mas aqui para vocês saberem, então, a nomenclatura desses fenóis é o hidroxi mais o nome do aromático. Então, aqui nesse exemplo, o aromático aqui, no caso, é um benzeno, porque só temos um anel aromático ligado ali à hidroxila. E aí, para a gente poder nomear essa cadeia aqui, essa estrutura, o que a gente faz? A gente também tem que contar, né, quantificar, numerar esses carbonos, e a gente começa a numerar eles a partir, então, do carbono que é ligado à hidroxila. Então, aqui a gente coloca o número 1, né, que é aqui que está ligado à hidroxila, e aí a gente vai girar, aqui no caso a gente vai girar no sentido anti-horário, porque essa ramificação aqui, ela possui mais carbonos do que essa. Então, a gente sempre gira para o lado que está mais perto da cadeia maior, ok? Então, aqui, a gente quantificando os carbonos, a gente começa ali, então, no 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí, na hora de escrever o nome dessa cadeia, a gente começa a escrever por ordem alfabética. Então, aqui, no terceiro carbono, por exemplo, nós temos 2 carbonos aqui ligados, né? Uma ramificação com 2 carbonos. Então, aqui é um etil, né? Ramificação etil. E aqui no carbono 5, nós temos uma ramificação apenas com um carbono. Então, aqui se trata de um metil. Então, entre etil e metil, por ordem alfabética, o E vem primeiro. Então, nós vamos nomear como 3-etil. Então, no terceiro carbono, nós temos um etil. Depois, 5-metil. No quinto carbono, nós temos um metil. E ligando, nós temos o hidroxibenzeno, que é como a gente denomina, né, os fenóis. Então, o hidroxi mais o nome do aromático. Então, essa estrutura aqui se trata de um 3-etil, 5-metil hidroxibenzeno, ok? Agora, nós falaremos sobre os aldeídos. Os aldeídos são compostos que apresentam o grupamento carbonila. Carbonila é o C-dupla-O, na extremidade da cadeia. Para denominar, também é bem parecido. Então, nós temos o prefixo, que é a quantidade de carbonos, o infixo, o tipo de ligação, quantidade de ligação que tem, e o sufixo do aldeído é o -al. Então, esse sufixo, ele está sempre, ele é muito parecido com o nome da função. Então, isso facilita muito. Então, aqui, vendo os exemplos, nós temos aqui o grupo, né, C-dupla-O, e aí, nesse grupo aqui, por exemplo, só temos um carbono. Então, um carbono, o prefixo met, somente ligações simples aqui na ramificação principal. Então, o infixo an e o sufixo -al, por se tratar de um aldeído. Então, essa estrutura é um metanal, ok? Estrutura de baixo, nós já temos 2 carbonos. Então, 2 carbonos, et, somente ligações simples, an, terminação -al. Então, essa estrutura é um etanal. Aqui de baixo,
3 carbonos. 3 carbonos, prefixo prop. Somente ligações simples, an. E aqui, por termos aqui, então, a carbonila, se trata de um aldeído, então, sufixo al. E aí, essa estrutura se trata de um propanal. E embaixo, quando possuir uma ramificação, nós precisamos numerar também os carbonos. E no caso desse exemplo aqui, além da ramificação, nós temos também uma ligação dupla. Então, além da gente nomear a ramificação, a gente nomeia também, a gente numera, no caso, numera também o carbono que possui essa ligação dupla. Então, aqui nós temos a função C dupla O, então a gente já vê que é um aldeído. E aí, contando os carbonos, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, né? Começa sempre o que está mais próximo aqui da função carbonila, tá? Então, começando aqui, nós vemos que no carbono número 3 tem uma ramificação metil, somente um carbono, ramificação metil. E no carbono número 3 também nós temos aqui uma ligação dupla. Então, essa estrutura vai ser o 3-metil, 3-pentenal, ok? Então, 3-metil, porque temos uma ramificação metil aqui no carbono número 3. E 3-pentanal, porque são 5 carbonos na cadeia principal, são 5 carbonos. Tem uma ligação dupla, então, infixo em. E terminação, sufixo al. Então, 3-metil, 3-pentanal. Agora, nós falaremos sobre a cetona, né? Cetonas são compostos que apresentam a carbonila, aquela mesma carbonila dos aldeídos, só que, em vez de ser na extremidade, como nos aldeídos, a cetona, a diferença é que esse carbonila ela vai estar no meio da cadeia, tá bom? Então, aqui, nós também precisamos nomear os carbonos. Parecido com a função alcoóis lá, a gente precisa nomear os carbonos, mas aqui nos exemplos, esses dois aqui são exceções. Esses dois a gente não precisa nomear, porque não tem outra possibilidade dessa carbonila estar em outro carbono. A gente vai ver aqui rapidinho por quê. Então, o sufixo da cetona é ona, tá? A terminação é o ona, tá? E aí, vindo aqui os exemplos, aqui, como a hidroxila, a carbonila, desculpa, ela tá sempre no meio da cadeia, e aqui nós temos somente 3 carbonos, né? Então, não tem outro jeito. Essa carbonila, ela vai estar sempre no carbono número 2. Tanto se eu começar da direita, começar da esquerda, a carbonila vai estar no carbono número 2. Então, por isso, ela é exceção. Nessa daqui, a gente não precisa quantificar o carbono. Então, aqui são 3 carbonos, né? Então, prefixo prop, somente ligações simples na cadeia principal. Então, o infixo an e a terminação ona, por se tratar de uma cetona, ok? Então, essa aqui é a propanona. E aqui embaixo, no exemplo de baixo, como eu falei, cetona, então, a carbonila precisa estar no meio da cadeia. Então, aqui no butanona, é da mesma forma. Mesmo se essa hidroxila tivesse do lado de cá, ela estaria no carbono número 2, né? Então, por isso, a gente não precisa quantificar, numerar os carbonos, tá? Então, aqui só explicando, 3 carbonos, prefixo but, somente ligações simples. Então, infixo an e terminação ona, porque temos aqui o grupo carbonila no meio da cadeia, tá? Então, esse aqui é a butanona. Embaixo, nós temos uma cadeia com 5 carbonos. Aqui a gente precisou numerar, porque a gente precisa saber em qual carbono que essa carbonila se encontra. Então, nós vamos numerar a partir do carbono da extremidade mais próxima do grupo carbonila, tá? Aqui ela tá bem no centro mesmo, então podemos começar tanto de cá quanto de cá, que ela vai estar sempre no carbono número 3, né? Mas aí nós contamos 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Então, o prefixo pente,
ligações simples, o infixo AN, e aí a gente coloca o 3 na frente do ONA, porque é o número do carbono que esse grupo carbonila se encontra, tá? Então, esse aqui é o pentan 3-ONA, tá? E aqui embaixo, para ficar mais claro, então, a gente começa sempre da extremidade que está mais próxima aqui, né, do grupo. E aí, numerando, então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, então, prefixo X. Aqui, nós temos também uma dupla ligação, né? Então, a gente numera também qual carbono se encontra essa dupla ligação. E aqui, no caso, é o carbono número 1. Então, antes do infixo, a gente coloca o 1 e coloca o EN, que se refere à ligação dupla. Posteriormente, a gente coloca o 3 e o ONA, que é onde se encontra esse grupamento carbonila, tá bom? Então, essa estrutura aqui é o X1N3-ONA. São nomes complicados, né? Mas, assim, a gente acaba pegando o jeito a partir do momento que a gente faz muitos exercícios, que a gente vê muitos exemplos, tá? Agora, nós vamos ver o ácido carboxílico. O ácido carboxílico são compostos que possuem o grupamento carboxila, que é a carbonila ligada à hidroxila, tá? E ela vai estar sempre na extremidade da cadeia. Para a gente nomear os ácidos carboxílicos, nós primeiro colocamos a palavra ácido, posteriormente o prefixo que indica lá a quantidade de carbonos, depois o infixo, que é o tipo de ligação, e o sufixo, que no caso dos ácidos carboxílicos é o sufixo oico, tá? Então, olhando aqui o exemplo, nós temos aqui o grupo carbonila, C-O, ligado ao grupo carboxila. Então, essa união, a gente tem o grupamento carboxila, né? E aí, nós temos 3 carbonos aqui nessa cadeia principal. Então, colocamos a palavra ácido e, posteriormente, a gente coloca o prefixo prop de 3 carbonos, somente ligações simples, o infixo an, e a finalização, o sufixo oico, tá? Então, essa estrutura é o ácido propanoico. Embaixo, nós temos aqui uma estrutura que possui, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Então, a gente coloca a palavrinha ácido, colocamos o prefixo pente de 5 carbonos, juntamente com o infixo an, porque só temos ligações simples. E aqui, a diferença nós temos 2 grupos carboxila. Então, nós temos um grupo carboxila na extremidade de cá e um grupo carboxila na extremidade de lá. E aí, quando é assim, a gente coloca o prefixo di, na frente do sufixo oico. Então, essa estrutura é o ácido pentanodioico. Então, de dois grupamentos carboxila, tá? E no exemplo aqui de baixo, nós temos uma cadeia ramificada. Então, quando a gente tem uma cadeia ramificada, nós precisamos quantificar esses carbonos. E a gente começa sempre com o carbono que está mais próximo, o carbono que está fazendo a ligação aqui, no caso, com o grupamento carboxila. E aí, a gente põe 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. E aqui, então, no carbono número 2, nós temos uma ramificação com 2 carbonos. Então, é a ramificação etil. E aqui no carbono número 3, nós temos uma ramificação apenas com um carbono, então é a ramificação metil. E aí, por ordem alfabética, a gente coloca ácido, 2-etil, porque o E vem primeiro que o M, né? Então, 2-etil, 3-metil pentanoico. Então, pente de 5 carbonos, an de ligações simples e oico, que é o sufixo dos ácidos carboxílicos. Então, essa estrutura aqui é o ácido 2-etil 3-metil pentanoico, ok? Agora, função éster. Então, o éster, eles são compostos pela troca do hidrogênio presente na carboxila, dos ácidos carboxílicos, por um grupo orgânico. Então, lá nos ácidos carboxílicos, nós vimos uma hidroxila, o OH, ligado lá no C-O. Aqui, nós não vamos ter esse hidrogênio, nós vamos ter
um outro grupo que provavelmente vai ser um carbono, ok? Então, como que se dá essa nomenclatura? A gente coloca o prefixo, né, o número de carbonos, o infixo, o tipo de ligação, mas o oato, juntamente com esse prefixo e esse infixo, e aí a gente coloca o conectivo de e o nome do radical mais a vogal A. Então, aqui na prática, no exercício, nós temos uma cadeia com 4 carbonos. Então, nós colocamos o prefixo but, somente ligações simples, infixo an, e o sufixo oato, tá? Por pertencer a um éster. E aí, o conectivo de, e aí a gente olha aqui, depois, a ramificação que vai estar ligada ao oxigênio. Então, aqui no oxigênio, nós só temos um carbono, né? Então, a gente coloca o metil, e mais a vogal A. Então, esse aqui é o butanoato de metila. Embaixo, nós temos apenas 2 carbonos. Então, et, somente ligações simples. Infixo an. E o sufixo oato. Etanoato de. E aqui a gente olha agora a ramificação que está acoplada ao oxigênio. Então, 2 carbonos et. Ramificação, né? Então, etil, mais a vogal A, etila. Então, esse é o etanoato de etila. Então, o éster, assim que a gente identifica aqui esse grupo carboxila acoplado com um outro carbono, a gente vai primeiro denominar a cadeia que vai estar aqui ligada ao carbono, para depois denominar o nome do radical que está acoplado ao oxigênio, ok? Agora, nós vamos para a função éter, tá? É a última função. Então, essa função, ela possui principal característica a presença de 2 radicais orgânicos ligados a um átomo de hidrogênio. Então, ela é bem fácil, porque vai ser sempre um oxigênio no meio de 2 carbonos, ok? E aí, a nomenclatura se dá por meio, primeiramente, a gente identifica qual que é o grupo menor, coloca o prefixo do grupo menor, depois o oxi, sufixo oxi, e aí a gente coloca o prefixo do grupo maior, juntamente com o infixo, que é o tipo de ligação, e por último, a vogal O. Então, aqui no exemplo, nós percebemos que tem um oxigênio aqui. Então, do lado de cá só tem um carbono e do lado de cá nós temos 4 carbonos. Então, o grupo menor é esse aqui, do lado esquerdo, que só tem um carbono. Então, o prefixo dele é o met. E aí, a gente coloca o oxi, e aí a gente conta os carbonos do outro lado. Aqui, no caso, nós temos 4 carbonos, então, prefixo but. Temos uma ligação dupla, então, infixo em, e a vogal, a terminação O. Então, essa estrutura é o metoxibuteno. Embaixo, nós achamos aqui, então, o oxigênio. Então, do lado esquerdo, nós temos 3 carbonos. Do lado direito, nós temos 5. Então, grupo menor primeiro. Então, 3 carbonos prop. Colocamos ali o oxi. Do outro lado, 5 carbonos, prefixo pente. Somente ligações simples. Então, infixo an, e no final, a vogal O. Então, essa estrutura é o propoxipentano, ok? Então, assim, a gente terminou a nomenclatura dessas funções oxigenadas. E agora, só para a gente revisar também, nós vamos ver qual que é a aplicabilidade de todos esses compostos que nós vimos aqui na aula. Para a gente poder ver que a gente tem estruturas que a nomenclatura pode até ser complicada, mas a gente percebe que são compostos muito importantes, compostos que fazem parte do nosso dia a dia. E por isso é importante a gente estudar um pouco sobre eles. Então, vendo aqui a parte da aplicabilidade, os hidrocarbonetos, por exemplo, eles são muito importantes da economia, porque eles constituem a maioria dos combustíveis minerais que existem. Então, carvão, petróleo, gás natural, entre outros,
são, então, uma das funções desses hidrocarbonetos. Então, esses hidrocarbonetos, eles constituem alguns desses combustíveis aí, tá bom? E também, além desses combustíveis, eles também são biocombustíveis, né? Como plástico, cera, solvente e óleos. Aqui, o álcool, por exemplo. O álcool a gente conhece bem, né? Então, ele é usado como combustível, né? O etanol. Também para a produção de antisséptico e desinfetante. Produção de bebidas alcoólicas também. E ele serve como solvente de tintas, vernizes, perfumes, ok? Fenol. Para que serve o fenol, então, no nosso cotidiano? Então, para fabricação de desinfetante, produção de cremes, creme para queimadura, né? Queimadura solar, pé de atleta, tem outras coisas também. Princípio ativo também para o tratamento de manchas de pele e produção de algumas resinas. Os aldeídos, eles são usados na indústria alimentícia, tá? Porque ele tem um sabor muito bom, um aroma muito bom. Então, ele é usado na indústria de corantes e de perfumes. E, além disso, temos também o formol. O formol ele é usado como conservante de cadáveres, né? Então, o cadáver que fica dentro do formol, assim, que fica fixado no formol, ele é mais conservado, né? Cetona. Então, a cetona ela é usada como solvente de tintas, vernizes, esmaltes e na preparação de sedas e também de medicamentos. Só que a maior importância comercial da cetona, ela vem da propanona, que ela é conhecida como acetona mesmo, que serve como removedor de esmalte. E o ácido carboxílico, a aplicabilidade dele é que tem um ácido metanóico que vem da picada da formiga e de abelhas, né, que eu falei na aula passada. E esse ácido ele pode ser usado também no tingimento de lãs, no curtimento de peles de animais e como conservantes de suco de frutas e na produção de desinfetante. É usado também na fabricação de vinagre e ele pode ser encontrado em algumas frutas, que é lá o ácido ascórbico, né, que é conhecido popularmente como vitamina C. O éter, ele é usado como solvente de óleos, gorduras, resinas e na fabricação de seda artificial. E destaca-se também na utilização que ele tem na medicina, porque ele é usado como anestésico e para a preparação de alguns medicamentos. E por último, o éster, ele tem grande importância na indústria de alimentos, pois eles formam as essências, né? Que na indústria de alimentos eles imitam o sabor e aroma das frutas. E é muito usado também na produção de embalagens, como a garrafa PET, né? E também serve para a produção de barracas de camping, de guarda-chuvas e também na produção de fibras têxteis sintéticas, né? Que é o poliéster, ok? Então, essas são as aplicabilidades de todas as funções que nós vimos aqui, tá? E esse é o conteúdo que vai cair, então, na verificação de aprendizagem. É um conteúdo um pouco extenso, mas qualquer dúvida que vocês tiverem, me procura nos estudos orientados que eu estarei lá para esclarecer qualquer dúvida, ok? Então, muito obrigada e bons estudos!